Do ponto de vista católico, há um núcleo formado por Nosso Senhor Eucarístico, Nossa Senhora e o Santo Padre, o Papa. Sim. Se nós tivermos as raízes da nossa fé fincadas na Eucaristia, em Nossa Senhora e no Santo Padre, o Papa, numa obediência filial ao Vigário de Cristo, nós estamos unidos na comunhão dos santos. E nós não precisamos polarizar e debater acerca de questões opináveis. Nós podemos ter um saudável pluralismo em questões opináveis a partir desse núcleo. Então, dentro da igreja, a polarização não deveria acontecer, porque ela é claramente diabólica. Ela é claramente um veneno, uma semente, uma erva daninha, um joio no meio do trigo. Porque a polarização está no mundo por questões morais e políticas, e até econômicas. A igreja ela deveria estar protegida a partir desse núcleo comum que nos une. Então, antes nós somos filhos da igreja, filhos de Maria e filhos do Papa. E qual é a relação entre os filhos? Fraternidade. Filhos de um mesmo pai, nós somos filhos no Filho, nosso Senhor Jesus Cristo é o unigênito do Pai e, ao mesmo tempo, primogênito de uma quantidade incontável de irmãos, filhos no Filho. E os filhos têm que ter fraternidade e correção fraterna. Correção fraterna de quem está preocupado com a salvação dos outros e quem está preocupado com a clareza da doutrina. Então, no nível eclesial, dentro da igreja, não eclesiástico, eclesial, dentro da igreja a gente tem que ter carinho, paz, fraternidade, harmonia, e eu nunca tive problema na igreja. Graças a Deus. Nunca, porque eu nunca defendi nada que destoasse desse núcleo. Eu sempre defendi o Papa, eu sempre defendi os documentos da igreja, a Sagrada Escritura, a Santa Missa. Eu nunca me voltei contra um sacerdote, contra um bispo. Eu nunca corrigi publicamente, de forma veemente, alguém que estivesse errado, porque não foi assim que Jesus ensinou. Sim. Jesus ensinou a sós. E quando já tive que fazer uma correção em alguém, fui muito bem recebido, porque expressei com carinho, com delicadeza, com amor. Inclusive uma pessoa pública. Mas eu não fiz em público. Porque não foi assim que Nosso Senhor nos ensinou. Agora, se eu tivesse polemizado em público, criticado e entrado em polêmica vazia, esse é que é o problema. A igreja se torna refém de uma linguagem polarizada, principalmente das mídias sociais, que gera posicionamento. Isso eu nunca fiz. Embora, você tem razão, que possam ter me associado, tanto de um lado quanto de outro. Porque eu estou numa universidade extremamente secularista e progressista, a Universidade Federal do Pará, tenho colegas que podem pensar o que quiserem de mim, também não estou preocupado com isso, e ao mesmo tempo tenho fidelidade e faço pesquisa acadêmica, respeitando as regras do jogo da pesquisa acadêmica. E muitos podem dizer que eu me rendo à ideologia, que eu estou lá, então eu sou no fundo, sei lá, secularista, ateísta, ou porque eu estou na universidade, e acho que todo mundo que está na universidade é necessariamente assim. E muitos da universidade podem me achar que, como eu sou católico, vou à missa, rezo e tendo meu trabalho apologético, eu não sou capaz de fazer pesquisa. Então, razão e fé. Eu estou completamente aberto e nunca, graças a Deus, eu acho que Deus me poupou de... Eu já tive uma polêmica grande envolvendo uma pesquisa de uma orientanda sobre o casamento. Pesquisa acadêmica, pautada na liberdade acadêmica, sobre o conceito de casamento, baseada num autor chamado John Finnis, que defendia uma concepção tomista católica, mas com base na filosofia moral. Certo. Então, essa polêmica mostrou o quanto a polarização é ignorante de pessoas que não querem ler um trabalho, que não querem ler um livro. Sabe aquela história, não li e não gostei? Sim. Rapaz, e o seu livro? Rapaz, não li e discordo. E discordo. Como é que você pode discordar se você não conhece? Sim. É verdade, é verdade. Agora, então, essa é uma moda, é uma tendência do nosso tempo, a polêmica facilitada pelos meios digitais. Like, dislike, haters, cancelamento. Né? Eu sei que isso pode acontecer, isso de algum modo já aconteceu nessa situação acadêmica, mas eu passei... Tem uma passagem do Evangelho, logo quiseram matar Jesus, que diz que levaram Jesus para um monte para tentar matá-lo, e ele passou pelo meio deles. Lembra disso? Passou pelo meio deles. Sim. Isso muitos consideram uma espécie de milagre, porque como é que vai passar pelo meio? Levaram numa montanha, Nazaré, isso. Tá? Cidade dele. Verdade. E ele passou pelo meio deles. Então, eu passo pelo meio de quem quer
ficar debatendo picuinha. Se você quiser debater comigo questões filosóficas da política, da ética, da economia, da religião, eu vou com todo o prazer. E alguns querem, inclusive nesse meio polarizado. Agora, quem não quer, porque já me taxa de antemão por pertencer a um lado ou a outro, tá errado. O que eu realmente sou é católico. Tá? E eu disse o que é ser católico. É dever fidelidade ao Santo Padre, o Papa, é amar Nossa Senhora na Eucaristia e ser filho de Nossa Senhora. Lembra? Homines cum Petrum, ad Iesum per Mariam. Isso diziam os antigos. Esse é o núcleo da nossa fé. Agora, se é da liturgia, se é da universidade, se é do movimento carismático, não sei o quê, isso aí, meu amigo, são os irmãos que estão num lugar na mesa diferente na ceia do Cordeiro. Isso às vezes acontece também, por exemplo, no seu caso, você tem 4 filhos, né? E 4 no céu, no caso, 8 ao todo, não é? E muitas vezes as pessoas taxam, né? Eita, tem muitos filhos. Então esse aí é do movimento da filharada, com certeza é um conservador nato, que só consumiu Olavo de Carvalho a vida inteira, que tem muitos filhos por causa que fulano assim vai. A cabeça das pessoas são às vezes são tão vazias, não é? Eu entendo por um lado. Você taxa, pá. Eu entendo por um lado a nossa necessidade de classificar. É uma necessidade mental. Eu olho para você e você me remete a um conjunto. Isso, por um lado, é normal. Você é brasileiro, sim, você é nordestino, você é pernambucano. Então eu começo a classificar. E você é pernambucano. Eu tenho uma visão do pernambucano. É normal que eu te encaixe no contexto. Claro. Pernambucano é amigo, é alegre, é hospitaleiro. Bonito. Eu adoro nordestino. Eu tenho muitos amigos e alunos do Nordeste, eu acho um povo fenomenal. Sim. E, aliás, com o nortista também, é amigo. Eu lembro eu estava no aeroporto de João Pessoa uma vez e atrasou. Vamos lá para casa almoçar, o cara no aeroporto. E é verdade. E você foi? Não fui porque não deu tempo. Não dava tempo. Mas eu iria. Iria, com certeza. Então é normal que a gente queira classificar. Tem muito filho, automaticamente é conservador. Olha, a abertura à vida é doutrina da igreja. Não é posição social ou ideológica. Se for, tô fora. Se for, não interessa. É como, eu gosto de São Tomás de Aquino porque está na moda. Isso é frescura, isso é besteira. São Tomás de Aquino é o doutor comum da igreja. Reafirmado desde Leão XIII por praticamente todos os papas. É a autoridade de quem? Do Papa Leão XIII, que inaugurou o movimento neotomista. Do Papa João Paulo II, que não era tomista estrito, mas que reconhecia. O Concílio Vaticano II fala que São Tomás de Aquino é o doutor comum da igreja, deve ser o príncipe dos teólogos nas universidades católicas. Concílio Vaticano II. Eu não estou sendo tradicionalista por defender São Tomás de Aquino, cismático por defender São Tomás de Aquino, ou conservador por estar aberto à vida. Porque crescer e multiplicar-vos é um mandamento do Senhor a Adão e Eva. Deixai vir as minhas criancinhas, e a interpretação católica disso é exatamente o amor que se deve ter à procriação. Não é uma interpretação minha, do Opus Dei, ou dos conservadores, não é nada disso. Isso é o Santo Padre falando de Santo Tomás, falando da Bíblia. Então a gente tem claramente o magistério da igreja, a tradição apostólica, e os filhos sempre foram vistos como dons de Deus. Um presente de Deus. Isso não é 1 ou 2 vezes no Antigo Testamento. Isso está 40 vezes no Antigo Testamento. Não ter filhos era a maior maldição que poderia ter. E essa é a radicalidade da promessa de Deus a Abraão e Sarai. Porque, como assim? Você é o pai, eu não tenho filho, eu sou velho, a minha esposa é estéril, como assim? Eu devo ser um amaldiçoado por Deus. Porque Deus exatamente dava 12 filhos, como deu a Jacó. Então, isso sim que é Então, quando eu fui estudar isso, repetindo aquela frase, eu passei pelo meio deles. Eu não estou preocupado se a revista Veja, se o influencer da direita ou da esquerda me taxa de conservador, alguma coisa, porque ele não sabe o que é a doutrina católica. E eu sei porque eu estudo. Não sei toda, graças a Deus, eu tenho muito a descobrir. Mas o núcleo da moral sexual, da ética das virtudes, da liturgia. Então a gente pode... Liturgia, que é um tema polêmico, por exemplo. Olha, a liturgia tem uma verdade canônica sobre o que é a liturgia. Presença real de Nosso Senhor em corpo, sangue, alma e divindade na espécie do pão e do vinho. Isso é a doutrina católica. Não, porque a liturgia é uma congregação, a gente canta e aí a gente reúne, é uma ceia. Não, peraí, calma. Se você esquecer que é um santo sacrifício do altar, se você se esquecer o que é a imolação do cordeiro, se você esquecer o que é de fato a última ceia,
A missa pode se desvirtuar para um culto protestante. E isso não é o Opus Dei, isso não é o conservadorismo. Isso é a doutrina da igreja, a reverência ao Nosso Senhor sacramentado. E eu nunca critiquei publicamente sacerdotes, bispos, prelados por causa disso. Nunca. Então eu nunca dei vazão para esse tipo de polemismo. Agora, eu sou professor. Eu preciso ensinar para quem quiser ouvir. Né? Então, abusos litúrgicos são coisas graves. Abusos morais são coisas graves, que atentam contra o casamento. Então, eu tenho que ter coragem para dizer que o método contraceptivo não pertence à tradição católica. Eu preciso dizer isso. Eu não estou apontando o dedo na cara de ninguém. E não estou me considerando puro e o outro... Não é farisaísmo. Não é moralismo. Se você quiser conhecer a doutrina católica, saiba que o amor matrimonial é um amor aberto à vida. E o Papa João Paulo II se dedicou a vida inteira, eu diria, do seu pontificado, todo o seu pontificado, a essa verdade de fé. Né? Muito bom.